Comunicação e afeto entre pais e filhos. O que as famílias de pessoas surdas precisam saber? O que elas precisam saber? Muitas dessas coisas a gente já sabe, né? Mas muitas vezes a gente não consegue colocar em prática no nosso dia a dia tão conturbado, em que 24 horas parecem ser insuficientes. Então, eu quero voltar um pouquinho naquele momento do diagnóstico, no momento que vocês souberam que o filho de vocês era surdo. E quais os sentimentos que permeavam todo o coração de vocês, a mente de vocês, o dia a dia de vocês? O sentimento de tristeza, de raiva, de medo. O que vai ser do meu filho? Como é que será daqui para frente? O que eu fiz de errado? A culpa. E será que eu vou dar conta de tudo isso? Leva-se um tempo, e às vezes um tempo grande, para perceber que nós podemos encontrar outras formas de comunicação que não passem necessariamente pelo som e pela audição. Uma delas, que todas as mães, mesmo de filhos ouvintes, muitas de vocês são mães de filhos ouvintes também, a gente já percebe que é através do olhar, do contato visual, do estar perto do seu filho, do olhar para ele enquanto primeiro lugar de comunicação entre mãe e filho. Depois, a gente percebe também que outra forma de contato, além do olhar, é o toque. É o toque, o cuidado, o abraçar, o estar junto. E todas as vezes que eu entrar em contato com ele, eu procurar... O Mateus chegou. Através do toque. Desculpa. Outras formas, através de brincadeiras simples, muito simples, como a brincadeira do esconde-esconde, do aparecer e desaparecer. Essas coisas pequenas, elas ajudam enormemente no desenvolvimento da criança que não ouve. E são muito importantes. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de orientação, ele é preciso ser dado por todos os profissionais de saúde, a todas as mães, independente dos filhos terem surdez ou não. Mas, e através também das mímicas faciais que expressam emoções. Muitas vezes, a tristeza, a correria do dia a dia faz com que a gente não se atente a esses pequenos detalhes, ao olhar para a criança, quando sorrir, né? Quando estiver alegre, alegre, quando a se apresentar num sentimento de surpresa, colocar isso no rosto, na face, nesses contatos com a criança. A gente sabe que existem duas coisas que promovem o desenvolvimento da criança, especialmente da criança surda. Primeiro, é tomar atento para os outros sentidos, ou seja, o olhar, o toque, a mímica facial, o acolhimento, visto que eu não tenho um outro sentido que pode promover esse desenvolvimento. O outro é através de pequenos gestos e depois, então, a língua de sinais. É muito importante, muito, muito, muito importante que a criança comece a aprender os primeiros sinais antes do primeiro ano de vida, que ela já comece a entrar em contato. Esse entendimento de que o aprendizado da língua, de uma língua que seja conhecida, que seja estruturada desde o início, é o principal fator de promoção, de desenvolvimento e de saúde para a criança surda. Então, atividades do dia a dia, eles podem ser momentos de prazer e de trocas de afeto.
Eu falei tudo isso agora, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram isso várias vezes e em diversos momentos, né? E aí, quando eu apresento essas figuras, quando eu apresento essas imagens que eu mostrei para vocês, a primeira coisa que me perguntam, né? E eu vou falar agora algumas falas. Eu sou médica, sou pediatra, eu trabalhei muito tempo em UTI, convivi com essas mães de UTI, durante mais de 20 anos, e eu fui uma mãe de UTI. Eu tive meu filho internado numa UTI. Então, quando eu vejo, a gente vê todas essas imagens bonitas, algumas coisas passam pela cabeça da gente, e muito do que eu vou apresentar agora foi muito do que eu ouvi de muitas mães. Meu filho, eu consigo identificar meu filho nessas figuras? E quando meu filho pouco interage comigo? E quando meu filho não se comunica? E quando a surdez for apenas um detalhe nessa história toda? O que se sente nesse momento? O que as mães sentem e pouco dizem? Esta não é a vida que eu queria. O bebê que eu queria não veio para mim. E o que se ouve nesse momento? Você tem que engolir o choro e tocar sua vida, como todas as mães escutam, independente de onde for, e mais ainda vocês. Filho que nasce, você ama, você é obrigado a amar. E, no final das contas, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que cuida de quem está cuidando? Quem é que cuida das mães? Quem é que cuida das famílias? Em que momento, né, eu vou encontrar esse alguém? Então, quem irá me ajudar a deixar de lado esse filho que eu sonhei e receber o meu filho real, que está ali na minha frente e que precisa do meu cuidado? Quem vai me ajudar a ter esperança no futuro? Uma coisa é certa e uma coisa é o que a gente vê, né, nos encontros, que eu percebi nos encontros dessas mães em várias situações, né? Independente do seu filho ser surdo, ouvinte, ter deficiência, ser autista, ter tantos comprometimentos, mães precisam de outras mães. Famílias precisam do apoio de outras famílias que vivenciam situações semelhantes. Eu posso entender dos comprometimentos dos filhos de vocês, mas eu tenho uma ideia, mas eu não sei o que é ser mãe de um filho com surdez, de um filho com deficiência. Mas, enquanto profissional, eu posso ajudar, eu posso dar apoio. Mas quem vai entender vocês lá no fundo são as outras famílias que vivenciam essas situações. Então, vocês precisam da força da comunidade para colocar uma semente de esperança, de cuidado e de afeto para vocês. E é na força dessa comunidade, de grupos de mães que passam pela mesma situação, que se fornece um ambiente acolhedor para que o cuidador possa fazer o seu papel. Que o cuidador se sinta amparado para cuidar melhor da criança surda, autista e com deficiências. Não se faz essa tarefa sozinho e mais ainda sozinha. É nesse momento que essa ajuda dessa comunidade, que a ajuda das famílias, a ajuda dos profissionais igualmente, que vai ajudar vocês a todas aquelas coisas que eu falei inicialmente, a olhar no olho do filho de vocês, apesar do cansaço, a tocar, a abraçar,
a beijar o filho de vocês, a aprender a língua de sinais, a ajudar no cuidado, a dizer que o momento que você está cansado e depois você retorna. Existe um ditado que é um ditado africano, pelo menos foi o que me disseram, né? É necessário uma vila inteira para se criar uma criança, né? E o que a gente percebe é que as famílias, hoje, independente de crianças surdas ou não, as famílias ficam muito sozinhas, quando mais ainda quando o filho tem uma questão específica, uma questão especial. Tá? Então, hoje, eu queria dizer para vocês que estejam juntas, se apoiem mutuamente, peçam ajuda umas às outras. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas pelo menos a gente vai ter um outro que conhece os mesmos problemas que a gente e que pode nos acolher. Tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês e depois eu vou estar aqui aberta para perguntas, para comentários sobre isso. E como diz o Milton Nascimento, há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor, fruto e muita esperança. Tá? Muito obrigada.